Senhores passageiros, eu vos saúdo a todos com a paz do Senhor. Meus queridos, não mereço a atenção de vós outros, mas a palavra de Deus com certeza requer toda a nossa atenção. Por favor, não me tenha entre vocês como um taxativo, uma hora dessa pela manhã, querer atrapalhar a vossa viagem. Longe de mim este fato. Mas a Bíblia nos ortoga dizendo: quem é de Deus, com alegria escuta a sua palavra. João 8, versículo 47. Jesus, ele disse: ide por todo mundo e anuncie o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Marcos 16 e o verso 15. Meus queridos, estamos vivendo os últimos segundos nesta terra. Não muito longe de nossos dias, vai haver o maior acontecimento de todos os tempos, o arrebatamento da igreja. A igreja será levada desta terra velozmente, será arrancada. A Bíblia diz que o anjo vai tocar a trombeta, e aqueles que tiver com o ouvido espiritual atento, será levado, transladado desta terra. Como um dia Enoque foi transladado, e também Elias, filho de moinho de fogo. Meus queridos, a palavra de Deus é uma fonte poderosa. Jesus, ele disse: conhecereis a verdade, ela vos libertará. João 8 e 32. Se o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livres. João 8 e 36. Jesus, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai que está nos céus, senão por mim. João 14, o verso 6. Meus queridos, digo com muita segurança, sabemos que o mundo está em um colapso total. Sabemos que na vida secular, o estado das pessoas é grave. O estresse, é muito estresse na terra. É muita depressão. O mundo vive sacudido pela maldade. E nós sabemos, quando eu trato do homem e da mulher, a gente se refere ao mundo desta forma. Não é o globo terra. O globo terra está em seu lugar. O globo terra obedece a Deus. O globo terra não peca contra Deus. Mas a terra, homem e mulher, peca contra Deus. Desobedece. São soberbos, arrogantes, ignorantes. Não ama o próximo como a Bíblia manda, nem a Deus acima de todas as coisas, como a Bíblia mesmo nos ortoga. O mundo está em um caos total. A gente vê entre alguns ignominiosos que chegam a perguntar: Deus, por que o mundo está desta forma? Logo sabemos que o culpado somos nós. A Bíblia diz: não matarás, é mandamento. Tem pessoas que matam. A Bíblia diz: não roubarás. Tem pessoas que furtam. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Eles matam o pai, matam a mãe, ou não? A Bíblia diz: não terás diante de mim outros deuses. É o que mais a gente vê. Se você vai na Índia, é mais de 300 milhões de deuses. Infelizmente, a Bíblia diz: ama a Deus acima de tudo e de todos. Mas infelizmente, mais amado hoje para muitos é o dinheiro, ou não? O dinheiro é a alavanca desta terra. O dinheiro tem levado muitos à perdição. O apóstolo Paulo disse a Timóteo: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro que é mal, é o amor a ele. Alguém ama mais a riqueza do que a Deus. Jesus disse: onde tiver aí o teu coração, está a tua riqueza. Se o coração está em Deus, então a minha riqueza é Deus. Mas se o coração está nessa terra, a minha riqueza é ela, então eu vou ficar. Vou perecer nela. Não vou ter a vida eterna com Deus, mas a vida eterna no tormento. A escolha é minha, a escolha é sua. Eu sei que alguém pode até estranhar porque é que eu estou com o celular nesta posição. É porque eu gravo para o YouTube, tá? Já tem quase 500 vídeos
E se alguém aqui sentir de Deus e quiser se inscrever lá, eu agradeço. Pastor Marcelo Silva lá no YouTube. Para a glória do Senhor. Tem trabalho gravado em Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, várias áreas de Recife, Olinda, Mangue Seco, a Travessia da Balsa, Jardim Paulista, Largo da Encruzilhada, Largo de Água Fria, Avenida Norte, Alto da Sé, nos Quatro Cantos, Abreu Lima, são N lugares. E se Deus quiser breve, eu acredito que em outras capitais do Brasil. Quando eu tive em outras capitais, não tive o privilégio de gravar como eu estou gravando aqui hoje. Mas agradeço a Deus por esse canal, que Ele tem me abençoado com ele, que Ele tem ortogado, para dizer ao mundo que Jesus é bom. E o que eu gravo aqui é visto no Rio de Janeiro, São Paulo e outras capitais do Brasil, como também no Paraguai. Chega a mensagem do Paraguai agradecendo o que Deus tem feito através deste trabalho. Eu agradeço também àqueles que estão no Paraguai, que têm com certeza deixado a sua participação. Que Deus abençoe. Meus queridos, lá em Romanos 10:9 a Bíblia diz: com o coração se crê e com a boca faz confissão para a vida eterna. Se tu confessar que Deus, Ele ressuscitou, Jesus dentre os mortos, serás salvo. Mas é necessário dar credibilidade à palavra de Deus. Eu me deparei com um cidadão em São Paulo, e São Paulo é a terceira maior capital do globo terra, e eu estava pregando dentro de um metrô, vindo de Presidente Altino para Santo Amaro, e são 13 estações. E ali o camarada, ele disse: olha, eu nunca apertei a mão de Deus, eu nunca vi Deus, nunca abracei. Como poderia eu acreditar em um ser que eu nunca vi, que eu nunca toquei, que eu nunca abracei, nunca dei um aperto de mão? Como poderia eu acreditar? E ele disse para mim, diante da multidão: tem como você mostrar ou provar que ele existe? Eu disse àquele homem, eu disse: meu querido, provar que Deus existe é fácil. Agora provar que Deus não existe, isso é impossível. Ele disse: então prove. Eu disse: vou provar com uma condição. Depois que eu detalhar alguns exemplos de Deus, eu gostaria que você detalhasse que Ele não existe. Ele fez: está certo, está fechado esse negócio. Eu disse àquele homem: você está achando que a Terra é grande, alicerçada sob 12 placas tectônicas? Ele disse: é muito grande. Eu disse: é uma fagulha de areia na palma da mão de Deus o Eterno. Eu disse: você pode olhar para este sol a olho nu, sem ser com a lente especiais de contato, pelo menos por 60 segundos, minuto. Ele disse: não, que vai me cegar os olhos. Eu disse: muito bem. Se tu não pode olhar para este sol, um dos planetas criado por Deus nosso Senhor, tu não pode nem olhar para ele por 60 segundos, minuto. Imagine tocar naquele que fez este sol. Ele já ficou sem graça. Eu disse: meu querido, a Terra que você acha que é gigantesca, ela tem mais de 240 países. A Terra, 12 placas tectônicas, o Brasil, uma placa tectônica. E digo mais, a Terra é dividida em muitas camadas. No núcleo interior da Terra, a 6 quilômetros, você entrando de mundo abaixo, você vai encontrar um magma, você vai encontrar, sabe, uma temperatura 5.600 graus Celsius, quando essa explode lava vulcânica, erupção. Mas quer dizer que é você com tanta camada, a argila, o ouro, a prata, o bronze, o estanho, a ametista. Aí você vai encontrar o giz, a argila, a pedra caboclo, o cheixo, vai encontrar o barro preto, o amarelo. São muitas camadas. É uma pequena fagulha de areia. Eu disse a ele: olha, a distância desta terra para o sol
é 150 milhões de quilômetros, ou seja, 8 minutos de espaço-luz. O Sol, ele é mais de 1.300.000 vezes maior do que a Terra. O Sol, ele tem 4.443.200 quilômetros em circunferência, ou seja, é 6,09, 10 elevado a 12 ao quadrado, que para os matemáticos é impossível. E ele calado. Aí eu disse, você acha que o Sol é grande? Só porque é mais de 1.300.000 vezes maior do que a Terra? Eu disse ele, não, meu filho. Deus criou mais de 200 bilhões de galáxias. E cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. Deus criou uma das galáxias elípticas na constelação de Serpente. Fica a 1 bilhão de anos-luz. Essa tem 3 planetas gigantescos. Está lá IC 1101. Ela tem Habitagel, Ita Cardenais, Veios Carimajores. Habitagel é mais de 5 milhões de vezes maior do que o Sol. Ita Cardenais, 300 vezes maior do que Habitagel. Veios Carimajores, 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Eu disse àquele homem, você acha quem fez isso aí é pequeno? Eu disse a ele, a gente está dentro de uma galáxia chamada de Via Láctea. Essa é uma espiral. Se Deus permitisse o homem fazer uma espaçonave à velocidade da luz, de um ponto menor a outro ponto menor da mesma, levaria 10 mil anos. Quem vive aqui 10 mil anos? Se Deus permitisse o homem, ele fazer essa espaçonave à velocidade da luz, de um ponto maior a outro ponto maior do espiral da nossa Via Láctea, é 100 mil anos-luz. Sabe o significado de um ano-luz? Ele calado. Um ano-luz significa 9 trilhões e meio de quilômetros. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, é a velocidade da luz. Imagine o ser humano viver 10 mil anos de um ponto menor a outro ponto menor. 100 mil anos de um ponto maior a outro ponto maior. Ele calado. Eu disse, você acha que tudo isso é grande? Deus criou mais de 200 bilhões de galáxias, cada uma delas com mais de 200 bilhões de estrelas. Deus criou a harmonia, o oxigênio, hidrogênio, a fonte das águas, H2O. Deus fez a alquimia da vida, catalisador da natureza, que é, com certeza, a água que sustenta o ser humano. Eu disse àquele cidadão, eu disse, meu querido, se Deus apagasse a luz do Sol, o planeta mais próximo que poderia existir uma forma de vida bacteriana ou micro-organismo seria Alfa Centauro, 4 anos e meio de ano-luz. Imagine o tamanho de Deus. Aí vamos dar uma pincelada, eu disse a ele, vamos descer do espaço. Vamos deixar lá o átomo, a maior potência do universo. Vamos deixar lá, vamos descer para a Terra, dar uma pincelada na Terra. O mar com as ondas emboladas, tartarugas, marinha. Aí você vê tubarão, baleia, quem criou com toda precisão? Vamos para os manguezais, raiz e trançada, aratus, gaiamuns, siris, quem fez tudo isso? Eu disse a ele, vamos para o reino das formigas. Já notou as formigas que elas são bem conservatórias? Ela trabalha o verão todinho para comer o inverno. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios, vai ter como a formiga preguiçosa, tem que trabalhar. É mandamento de Deus. E ele calado. Aí você vê a saúva, por exemplo. Eu disse a ele, aqui em São Paulo é chamado de Isa, que é tanajura. Mas no Pernambuco é tanajura. Você vê que aquelas formigas, ela começa a carregar as folhas, e o peso da folha é muito mais do que o peso dela, 30 ou 40 vezes. E ela levanta aquela folha. E você vê que em cima da folha ainda vai um soldado. É uma formiga menor. Em cima da folha que chama-se vigia. Veja como Deus sabe trabalhar até no reino das formigas. Por que tanta sabedoria, não é? Quem entende Deus? Eu disse àquele homem e ele calado. Vamos para os gnus, que circula a pradaria no deserto. Aí você vê aquela pradaria, aquele pasto seco, Deus manda chuva, começa a ficar verde, os gnus atravessam
não é brincadeira, um deserto para comer. Sem falar nas hienas que atacam mesmo, as leoas e outros animais ferozes, como os cachorros, que a gente sabe que não é doméstico. E os gnus atravessam aquelas manadas que são milhares. Tem manada que tem 1 milhão, 2 milhões de gnus. Aí atravessa alguns lá que tem crocodilos, que é diferente de jacaré. O perigo que eles passam. Aí vão para as cabras montanhesas, nos montes mais altos da terra. Quem sustenta aquelas cabras? Se não Deus, ele calado. E ela não cai daquele penhasco. Eu disse àquele cidadão, e os suricates? Aí você vê a zebra pintada, quem pintou ela? Passaram a tinta nela? Se não Deus, segundo o poder da palavra. Mas o pai tinha obrigação. E a Bíblia, ela nos diz que naquele momento, quando Deus criou tudo isso, o nome dele foi glorificado. Eu disse àquele cidadão, vamos para o reino das borboletas. Ela sai de uma simples largata, através de um casulo, e a gente vê a beleza circulando a terra sobre as flores. Ele calado. Eu disse, meu querido, vamos agora também dar uma pincelada dentro da harmonia, do oxigênio, do hidrogênio, da fonte das águas, H2O, com tanta precisão. Deus fez a água doce, também a água salgada. Fez o mar com as ondas emboladas, e a água doce não se mistura com a salgada. Há uma divisão no meio do mar. A gente vê tudo isso. Vamos para o Rio Tigre, Rio Quebar, Rio Amazonas, que nasce na cordilheira dos Andes do Peru, vem desaguar no Brasil. Vamos para o Rio Jordão, ele nasce lá no Hermon, no Líbano, e vai desaguar no Mar Morto em Israel, no Mar da Galileia. Quem fez tudo isso com tanta precisão? Ele calado. Eu disse a ele, meu querido, tudo isso Deus criou pelo poder da sua palavra. Vamos para as flores, as orquídeas, mais de 3.000 espécies. Quem fez com tanta beleza, se não Deus? Já pensou se Deus cerrasse o ar que a gente respira, todo mundo agora aqui sufocado e morrendo? Quem é que pode pagar o ar que a gente respira? Ele calado. Alguém quando vai para um hospital particular, aonde esse é pago, aquele hidrogênio que ele respira através do oxigênio, você sabe que é caríssimo. Quem pode pagar? Já pensou Deus cobrasse? Eu estou com 56 anos. Deus cobrasse tudo isso de mim? Ele calado. Eu disse, meus amados, eu dei uma pincelada. Vamos agora para o corpo humano. Anatomia. Deus cria o ser humano com 306 ossos e termina em 206. Para onde vai sem ossos depois que endurece o corpo humano? Entenderam agora? Aí você vê, Deus fez o órgão, o fígado, o rins, com muita precisão, os 5 sentidos, os olhos, ninguém tem um olho igual. São 8 bilhões de pessoas na Terra hoje, que na época tinha 5 bilhões. De 5 a 6 bilhões quando eu estava em São Paulo. Hoje é 8 bilhões. Dá 16 bilhões de olhos, porque cada um tem 2 olhos. Por que não são iguais? Por que Deus fez com tanta precisão? Porque as mãos digitais não é igual. Já pensou 8 bilhões? Aí você vai multiplicar os dedos da mão, cada um com 10 dedos. Deu para entender? 10 vezes 8 bilhões. Haja número, hein? E nenhum é igual. Quem fez com tanta precisão? Ele calado. Eu disse, meu querido, a um juiz é dado uma doga, ao general 3 algema enquanto ele está, ao musicista uma batuta, ao missivista de dado vernáculo, ao judiciário a jurisdição, ao legislativo a legislação, ao magnata é dada a nobreza, ao rei é dado um trono, ao filósofo é dado uma coroa, ao cientista o segredo do saber, é dado um advogado a pasta do processo, mas a Jesus foi dado todo o poder, em cima no céu e sobre a terra, não sobrou poder para ninguém, e ele calado. Eu disse, por detrás de um bom quadro existe um Van Gogh e um Picasso. Por detrás de um bom relógio, um suíço ou um japonês. Por detrás de um bom perfume, existe alguém em Paris que fizera.
Por detrás de um bom chocolate alpino, existe com certeza uma Suíça, que é o melhor chocolate do mundo alpino, que vem da Suécia ou Suíça. Por detrás de um bom paletó Pierre Cardin, Christian Dior, existe um bom alfaiate. Eu disse àquele homem. E por detrás das cortinas do céu, foi criado em vão? Por acaso? A Terra, ela gira em torno de si mesmo, este planeta, 1.700 km por hora. E em torno do Sol, 107.000. Imagina, rotação e translação. Cada um planeta que a gente vê no espaço, ele está girando. O Sol, por exemplo, ele não faz translação, mas ele faz rotação. O Sol, ele gira em torno de si mesmo. 69.000 km por hora, não é brincadeira. Ele está parado em translação, mas ele faz rotação. Estude astronomia e você saberá. Eu disse àquele cidadão, tudo isso Deus fez. Eu disse a ele, eu dei algumas pinceladas, porque a Bíblia diz lá em 1 Reis 8:27, na verdade habitaria Deus sobre a terra, ou andaria sobre ela, que nem os céus dos céus podem conter a sua glória, quanto mais esta terra. Lá em Êxodo 3, a Bíblia diz que Moisés disse, Senhor, deixa eu ver a tua face, Moisés, quem me vê morrerá. Não me verá e ficará vivo, Moisés, porque de mim emana glória, poder, fogo e virtude. Eu disse a ele, como pode um ser humano comum apertar a mão de Deus que é fogo? Eu disse a ele, eu dei uma pincelada, é muita coisa, para dizer que Deus é. Aí eu te faço uma pergunta, eu disse a ele, e aí, você pode apertar a mão de Deus? Ele disse, não, irmão, verdadeiramente não. Deixa pra lá, ele já mudou, não é? Diante de tudo que o senhor falou aí, e eu disse, ele pode provar agora que Deus não existe? Fez também não, irmão. Porque tudo que o senhor falou aí, realmente não foi criado em vão. Deixa isso pra lá. Não tá nem mais aqui quem fez a pergunta, disse ele, coitado. Já entendeu que Deus existe. Vocês sabiam que o ateísta, que tem teísta, aquele que crê, e ateísta. O ateísta é o que mais crê. É por isso que ele tenta provar que Deus não existe, aí tenta, não consegue, tenta, não consegue. Olha, se eu vou provar que uma coisa não existe, é porque eu sei que ela está lá. Ou não? Eu tenho que provar que aquilo não existe e está lá. Mas eu tenho que provar que não existe, mas está lá. Aí ele disse, deixa pra lá, irmão. Não está nem mais aqui quem fez a pergunta. Eu disse, meu querido, se Deus fizesse o universo um pouquinho mais forte do que ele precisa ser, entraria em colapso. Se Deus fizesse mais fraco, com certeza todos nós seríamos congelados. Nada ia existir. Deus fez o universo com muita precisão. Deus criou o fogo. Deus criou a água. Deus criou o vento com muita precisão. Eu sou um dos que mais admira Deus nessa terra. Eu admiro Deus. Ainda que eu sou um pecador falho, ainda que Ele me dê um título tão alto como pastor, mas eu admiro Deus. Se tem alguém que admira Ele aqui, eu sou um dos que admira Ele. Admiro Deus pela sua capacidade, pelo seu poder, pela sua glória, pela sua virtude, pelo seu amor, pelo seu carinho. Admiro Deus pelo seu entendimento. Ele entende a cada um de nós. O amor dele é puro, é santo. Mas nós só temos feito coisas que não agradam a Ele. A gente peca, a gente mente, a gente roubando, a gente fazendo tanta coisa. A gente vê o maior exemplo, que era para ser um exemplo entre os colarinhos brancos. É onde tem mais bandido, infelizmente. E o que eu estou dizendo aqui é gravado, o Brasil todo vê tudo isso. Não é a primeira vez que eu falo, não. Entre os colarinhos brancos tem que haver uma mudança. Eles têm que ser um exemplo. Pessoas que têm salário, sabe, trabalham lá, mas são fantasma. Nunca botam o pé lá. É salário de 35 mil reais. Outro que ganha 90 mil, 100 mil. Outro ganha 300 mil. Eu fui até sabedor
Passou até no repórter, o salário de Dilma não é brincadeira. Dilma Rousseff. Ela ganha por ano quase 300 mil reais. Pelo amor de Deus. Achou pouco o buraco que deixou, não é? Enquanto um pai de família ganha 1.320 para pagar a passagem, pagar o gás, pagar a conta, para dar de comer aos filhos. E quando tem uma casa, pagar aluguel, sobreviver. Só Deus tem misericórdia. Em Isaías 10 está dizendo: ai daqueles que ditam a lei, ai daqueles que escrevem, que tira do direito do meu povo, que tira do salário das viúvas, dos órfãos, que rouba na terra, que rouba na balança, diz o Senhor. Deus vai ter um prestamento de conta com cada um deles. Alguém pode comprar um delegado aqui, alguém pode comprar um juiz, um promotor. Aqui se compra e se vende, mas lá no céu a porta não está em reforma. Lá ninguém compra Deus. Deus não se vende, Deus não é enganado, Deus não é trambiqueiro, não! Deus é santo! E Deus, ele cobra da humanidade através da natureza. Sabia que o Brasil será impactado? Guarda esta palavra. Hoje é 8 de março de 2023. O Brasil será impactado. Deus vai balançar do outro lado a figueira. E o Brasil não está isento. Quando Deus balançar as placas tectônicas de país de primeiro mundo, será tão forte na escala Richter que o Brasil também vai tremer. E tem lugar que vai rachar. E tem lugar que prédio não vai suportar. Guarda esta profecia. De tsunami, maremoto, terremoto, vento tempestuoso. No verão, Deus tome chuva. No inverno, Deus tome sol. O carro começa a boiar. As águas começam a subir. Ai das cidades baixas, como Recife, Rio de Janeiro, com especialidade, e outros lugares, as águas vão subir. É Deus tratando com o homem, tratando com a mulher. Não vá pensar que Deus vai descer do céu, se apresentar como eu estou aqui falando para vós outros, não. Ele diz à natureza, sinal verde, natureza, aperte, e ela aperta a humanidade. A correria é grande, por causa da perversidade, por causa da ganância, da arrogância. Alguém tem as coisas materiais acima de Deus, aí Deus quebra. Aí foi, não foi, Deus está derrubando mansão. Jesus disse, não se pode servir a dois senhores, ou serve a Deus ou vai servir ao cão. Ou serve a Deus ou vai servir o próprio dinheiro. Escolha um. Ah, irmão, mas eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. Aí Deus diz aqui, é verdade, eu dei a você só de você trabalhar e ter dinheiro, mas não ame o dinheiro mais do que a mim, porque eu deixo você sem nada. Meu é o ouro e minha é a prata, diz o Senhor. Não está na minha palavra em Ageu? Lá em Jeremias ele diz, a terra é minha, a plenitude da terra, e o animal e o homem, e a riqueza eu dou a quem eu quero. Deus dá a quem ele quer. Então vigie. Deus tem me abençoado, eu agradeço. Deus tem me dado uma boa casa, tem me dado terreno, mas tudo vai ficar. Deus tem me dado um carro, tem pessoas aqui dentro que me conhecem e sabem, mas eu gosto de andar de ônibus para pregar o evangelho. Eu estou indo no shopping. Eu poderia vir de carro e deixar lá no estacionamento, não é verdade? Mas eu prefiro estar aqui, um suor desse, não é brincadeira, né? Para dizer que Jesus é bom, que Deus é fiel. E ele diz, eu tenho um galardão para dar àqueles que trabalham para mim. Isaías, na minha palavra 40, versículo 10. Aquele que toca a trombeta em Sião, que fala o evangelho, que fala do meu nome, diz o Senhor. Eu venho com a face poderosa, e diante da minha face e da minha mão, eu tenho um salário para dar, diz o Senhor dos Exércitos.
Isaías 64 e o verso 4. Nunca se ouviu, nunca se percebeu um Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. 43 e 12 de Gênesis, Deus está dizendo: leve dinheiro dobrado em vossa mão. Deus dá, mas que eu não ame o dinheiro. A gente tem um dinheiro, meus amados, como se não tivesse. Tem uma casa como se não tivesse. Tem um carro como se não tivesse, sabia disso? Isso agrada a Deus. Aí eu tenho, mas é mesmo que eu nem tenho. Aí isso é ser humilde. Mas quando tem, eu tenho. Eu posso. Eu faço. É meu. Tudo é meu. Só entra que eu quero. Se não for a minha pessoa aqui, a coisa não anda. Todo mundo vê o carro que eu tenho. Quando eu saio, eu abafo. Aí Deus vira as costas. Chama-se soberba, ignorante, arrogante, quer aparecer. Aí bota uma melancia bem grande no pescoço, amarrado numa corda. Aí todo mundo nota. Temos que ser humilde, é o que a Bíblia diz. Sejais humilde. Ama o próximo como a você mesmo. Ajude a quem você puder. Mas tem pessoas que não falam nem com a outra. Passa e não fala, e conhece. Não dá paz. Só basta ser do ministério muito forte. Aí é que a coisa pega. Quando é de um ministério forte, às vezes passa nem a paz dá. Infelizmente. A Bíblia diz seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a face de Deus, nosso Senhor. Pense nisso. Deus, Ele ama a cada um de vocês. Se alguém aqui quer entregar a vida para Jesus, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Eu não sou melhor do que vós outros, só porque estou pregando a palavra. Eu não sou melhor. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3 e 23. A Bíblia diz que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça que não é dom de vós, é dom de Deus mediante a vossa fé. Efésios 2, versículo 8 e 9. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Meus amados, já tem 29 anos, não é brincadeira, que eu prego esta palavra. Quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu tinha 20 e poucos anos, hoje eu estou com 56. Imagina, é 29 anos dizendo que Jesus é bom, e agradeço a Ele por ter conservado a minha pessoa com vida. Vai chegando a idade, com certeza, mas contanto que a saúde venha com ela. E a Bíblia diz lá em Coríntios: cuidei do vosso corpo, tenham cuidado com a alimentação. Eu não sei se alguém aqui viu na Record News, eu estava assistindo a programação em casa, e os cientistas e os peritos inquietos, dizendo: olha, 8 bilhões de pessoas na Terra, e ele disse que daqui a 12 anos aproximadamente, a gente está em 2023, 2035, eles entre 10 a 12 anos, chegaram a um denominador comum dizendo: a metade da população mundial, infelizmente, vai se tornar obesa. O peso ali acima do seu limite, e muitos morrerão. Estão preocupados a ciência, porque nunca viu tanta pessoa engordar desse jeito. Pessoas comem demais, muita gordura, não vigia na comida. Mas estão preocupados dizendo que até o 2035, daqui a 12 anos aproximadamente, a metade da população mundial vai chegar a ficar acima do peso. Ou seja, 4 bilhões. Isso estão preocupando a eles. Então vigiem vocês que estão aqui. É o conselho que eu dou. Tenham cuidado. Paulo, ele disse, o apóstolo: cuidei do vosso corpo com física. Faça uma caminhada. Não é pecado alguém fazer uma caminhada e ter um equilíbrio no alimento. Não, não é pecado. A Bíblia diz que pecado é comer demais, chama-se glutonaria. Jesus falou isso, lembra?
Tudo que é demasiado é pecado. Tem que ter cuidado. Aí se alguém disser, só irmão, e pregar a palavra de Deus também, demais, né? Demasiado não é pecado, porque tudo demais é pecado. Aí eu digo com segurança, viu? Não. Jesus disse, prega o evangelho dentro e fora de tempo. Aqui é fora de tempo. Paulo disse, sai dentro de 4 paredes e prega o evangelho fora. A Bíblia nunca mandou parar de pregar o evangelho. É a única coisa na Bíblia que não é pecado, é pregar a palavra de Deus, eu acho é bom. Jesus disse, pregue dentro e fora de tempo. Ide por todo mundo e prega a toda criatura. Marcos 16 e 15, está aqui, ó, cheio de criatura. Vou descer mais à frente, já está perto. Se alguém quer entregar a vida para Jesus, este é o seu momento. Já quero aqui mandar um abraço para os internautas que estão no Rio de Janeiro, os que estão em Campinas, São Paulo e outras capitais do Brasil. Alagoas, Maceió, Deus abençoe. Deus abençoe os que estão em Natal, Rio Grande do Norte, Paraíba, enfim, todos os estados do Brasil, que estão no Paraguai, Uruguai e outras capitais de país de primeiro mundo, que tem deixado um like, que tem, com certeza, compartilhado. Deus abençoe em nome de Jesus. Está aqui o ônibus lotado, uma bênção do céu. Está o cidadão aqui atrás dando tchau. Amém. Dizendo amém. Deus abençoe. E aqueles que estão saindo aqui vai ser visto no YouTube, tá? Só você olhar. Se você quiser se inscrever, Pastor Marcelo Silva lá no YouTube. São mais de 430 vídeos gravados para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de ler a Bíblia. Medite na palavra. Dê lugar a Jesus. Aproveite enquanto são novos ainda. Meu cabelo já começou a cair faz tempo, né? Mas tem gente nova aqui. Faça a obra de Deus. Aproveite enquanto está com saúde. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Quer deixar para a vossa meditação 1 Samuel. Está lá. 2 e o verso 4. O arco do forte foi quebrado. Deus quebrou o arco do forte. E os fracos foi cingido de força. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E quando descerem, cuidado com o celular, cuidado com carteira. É tanta gente esperto, mas Deus está de olho neles. É o melhor e maior radar do mundo. É os olhos de Deus, nosso Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Em breve terá mais vídeos para a glória do Senhor.